Vamos corrigir os nossos exercícios da aula passada. Eu passei 6 questões do livro de vocês, página 20. E agora a gente vai corrigir elas naquele mesmo sistema, né? Fazendo aqui, para que vocês vejam como que nós fazemos os exercícios, tá bom? Primeira questão tá se referindo a circunferências, né? Cujos raios podem medir 8, 0,45, 2,5 e 7 centímetros. Então, ele quer que você use, né, para π, ó, o valor de 3,14, e você vai calcular o comprimento da circunferência. Mas como que nós calculamos o comprimento de uma circunferência? Lembra, né? Circunferência é igual 2 vezes o valor de π vezes o valor do raio. Então, basta a gente pegar essa equação e substituir no lugar do raio, a gente vai colocar aqui, ó, o valor de 8 centímetros. Então, o comprimento vai ser 2 vezes 3,14 vezes o raio, que é 8. O que a gente pode fazer? Que a gente pode multiplicar primeiro o 3,14 por 2, vai dar 6,28. E depois a gente faz essa multiplicação aqui, ó, de 6,28 vezes 8. Vamos fazer? 6,28 vezes 8. 8 vezes 8, 64, vão 6. 8 vezes 2, 16. Com 6, 22, vão 2. 8 vezes 6, 48. 48 com 2, 50. Agora, basta a gente contar que as casas são 2 e aqui a gente vai colocar a vírgula, deixando também 2 casas. Então, o valor que nós temos de circunferência é 50,24 centímetros. A mesma unidade de medida do raio vai ser do comprimento da circunferência. Vamos, então, aqui para nossa segunda questão. A única coisa que mudou da de cima para essa foi o comprimento, ó. Então, agora a gente vai usar o raio com esse valor. 2 vezes 3,14 vezes o raio, que é 0,45. Então, a gente está usando sempre essa formulazinha aqui, ó, para calcular. 2 vezes 3,14 dá 6,28, ó. 2 vezes 4, 8, 2 vezes 1, 2, e 2 vezes 3, 6. Vezes 0,45. E aí, a gente precisa fazer essa conta, né? Então, eu costumo colocar embaixo aqueles valores, né, que tem menos casas. Aqui no caso tem 3, mas o zero não altera praticamente nada. 5 vezes 8, 40, vão 4. 5 vezes 2, 10. E 4, 14, vão 1. 5 vezes 6, 30. E 1, 31. Agora aqui, ó. 4 vezes 8, 32, vão 3. 4 vezes 2, 8, com 3, 11. Vai 1, e 4 vezes 6, 24, com 1, 25. Vamos somar, não vou multiplicar o zero, porque vai dar tudo zero. 4 com 2, 6, 1 com 1, 2, 3 com 5, 8, e aqui 2. E aqui, ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 casas depois da vírgula. E nós temos que essa circunferência é 2,826. Pode deixar assim, pra você colocar aquele zero, tá? Mas a gente vai colocar todas as casas decimais. Vamos aqui para a letra C. Novamente, a única coisa que muda é o raio, tá? A gente vai usar a mesma equação. E o raio é 2,5. Se você quiser primeiro multiplicar o 2 pelo 2,5 para ficar já um valor inteiro, você pode fazer isso, ó. 2 vezes 2,5 dá 5. E aí, a sua conta, né, meu ponto de vista, ela vai ficar mais fácil. 3,14 vezes 5. 5 vezes 4, 20, vão 2. 5 vezes 1, 5 e 2, 7. E 5 vezes 3, 15. 2 casas, 2 casas. Então, nós temos que a circunferência aqui é 15,7 centímetros.
E a última questão aqui, o último item da letra D, da questão número 1, a letra D, nós temos, né? Comprimento da circunferência é 2 vezes o valor de π, que ele falou que é 3,14 vezes 7. Também, se você quiser multiplicar aqui, ó, 2 vezes 7 dá 14 vezes 3,14. Lembrem-se que a ordem dos fatores não altera o resultado. Então, 3,14 vezes 14, 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 1, 4 e 1, 5. 4 vezes 3, 12. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1 vezes 3, 3. E aqui basta a gente somar, ó. Duas casas, nós temos aí que a circunferência vale 43,96 centímetros, ok? Tá? Agora, a gente vai para a questão de número 2, que teve um colega que me perguntou sobre essa resolução, ele ficou com dúvida, mas ninguém perguntou. Estranho isso, né? Todo mundo tá entendendo, que bom. Então, vamos lá. Aqui ele deu o comprimento da circunferência e me deu o valor do π. E pediu pra gente calcular o diâmetro. Então, vamos lembrar lá da aula. O que que a aula dizia? A aula dizia que a gente conseguia chegar no π todas as vezes que a gente pegava o comprimento da circunferência, dividia pelo diâmetro da circunferência, e esses dois resultados, quando a gente dividia, ele dava o valor de π. Então, o que que a gente consegue perceber aqui, ó? Que o meu comprimento dividido pelo diâmetro, vamos chamar de D aqui, ele vai ser igual a π. E vamos multiplicar aqui em cruz, ó. Nós temos C vezes 1, que vai dar C, que é igual, e aqui a gente tem D vezes π, diâmetro vezes π. Aí você fala, minha professora, mas a fórmula que a senhora deu é outra. A fórmula que a senhora deu é assim, ó, C igual 2π vezes o raio, certo? Mas quem que é o diâmetro? O diâmetro são 2 raios. É isso? É 2 vezes o raio. Então, se você pegar, ó, a gente só substituiu esse 2R pelo D. A gente tem a mesma fórmula, só que com uma roupagem diferente. Então, vamos lá. Como ele deu pra gente o comprimento da circunferência, aqui na nossa fórmula, comprimento é o diâmetro vezes π, nós vamos colocar o valor do comprimento, 56,52. O diâmetro nós queremos saber, então nós vamos deixar a letra, e o π ele disse que vale 3,14. Então, eu tenho 3,14 vezes o diâmetro, que é igual a 56,52. Olha, o 3,14 ele tá multiplicando, então ele vai passar dividindo aqui para o segundo membro, ó, da equação. Então, agora, a gente precisa fazer essa conta. A gente precisa dividir o 56,52 por 3,14. Primeira coisa que a gente olha nesse tipo de divisão, se tem a mesma quantidade de casas após a vírgula. Olha, tem. Então, a gente só descarta a vírgula. E aqui tem 3 algarismos, então, vou pegar 3 do lado de cá. Aqui, ó, se eu multiplicar por 2, 2 vezes 3, 6, passa de 5. Então, vou multiplicar por 1. 314 vezes 1, 314. Agora, vamos subtrair. 5 tira 4, 1. 6 tira 1, 5. E 5 tira 3, 2. Vamos descer aqui o 2. E aí, a gente agora vai procurar um número que vai dar próximo aqui, ó. Então, você pega a tabuada do 3 e vê que número que você multiplica por 3 que vai dar próximo de 25, ó. Se eu pegar o 7, 7 vezes 3, 21. Se eu pegar o 8, vai dar 24. Então, eu vou pegar o 8. 4 vezes 8, 32, vão 3.
8 vezes 1, 8. Com 3, 11, vai 1. 3 vezes 8, 24. E 1, 25, ó. Exata a nossa conta. Então, quer dizer que o diâmetro é igual a 18. Qual a unidade de medida que nós temos aqui? Centímetros. Então, a gente também vai colocar aqui em centímetros. Tudo bem? Vamos agora para o nosso próxima questão. Questão de número 3, tem A e B. E aí, nós temos a medida de um diâmetro de um pneu de automóvel. E ele quer saber o comprimento da circunferência desse pneu. Então, vamos lá. Veja bem, nós temos o diâmetro. Então, se a gente lembrar da fórmula, a gente tem 2π vezes o raio. Aí, você lembra que o raio é metade aqui, ó, do diâmetro. Então, eu teria que dividir por 0, ia ficar 0,3, 0,3. Mas aí, depois eu ia ter que multiplicar de novo por 2. Então, não justifica fazer essa conta duas vezes. Então, eu pego o diâmetro e multiplico pelo π. Tá? Só para deixar claro que eu posso usar qualquer uma das duas fórmulas. Então, o comprimento é o diâmetro, que é 0,6, vezes 3,14. Então, nós vamos ter aqui, fazendo a nossa conta, 3,14 vezes 0,6. 6 vezes 4, 24 com 2. 6 vezes 1, 6 e 2, 8. 6 vezes 3, 18. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E nós temos que esse comprimento é de 1,884 metros. Se por acaso caísse uma tinta no chão e esse pneu passasse em cima dessa poça de tinta, ele ia fazer uma linha no chão, tá? Com esse comprimento aqui, ó, de quase 2 metros, ia ficar essa marca aí no chão. Então, na letra B, nós temos que se esse pneu der 5.000 voltas, de quantos metros será a distância percorrida pelo automóvel? Nós já temos o comprimento para uma volta, que é justamente o comprimento do pneu, né? Então, uma volta, ela é igual a 1,884 metros. Então, 5.000 voltas, se a gente fizer aqui uma regra de 3, ó, vai ser x, certo? Então, a gente faz o quê? Basta a gente multiplicar aqui em cruz, tá? E a gente multiplica 1 vezes x, x. E aí, eu tenho 5.000 vezes 1,884. Conta que nós podemos fazer aqui, ó. 1,884 vezes 5.000. Então, a gente tem 0, né? Vai dar 0 aqui tudo. Esse 0 aqui também vai zerar tudo. Esse 0 aqui também vai zerar tudo. Então, vou conservar esses 3 zeros aqui e vou pegar aqui, ó. 5 vezes 4, 20, vão 2. 5 vezes 8, 40, com 2, 42, vão 4. 5 vezes 8, 40, com 4, 44, vão 4. 5 vezes 1, 5, com 4, 9. Então, a gente tem 3 casas aqui, a gente vai pegar 3 casas aqui. Então, eu vou ter 9.420 metros. 9 quilômetros e um pouquinho, tá ok? Vamos para a nossa questão de número 4. A questão de número 4 é um abajur com base circular de 22 centímetros de diâmetro. Então, ele tá me dizendo que, ó, isso aqui, o diâmetro dele vale 22 centímetros. Necessita de uma fita que envolva todo o contorno dessa base. Então, eu vou passar uma fita aqui em volta. Então, ele quer saber quanto de fita eu vou precisar para envolver essa base. Para isso, eu preciso calcular esse contorno, ou seja, esse comprimento da circunferência, que eu posso usar 2 vezes π vezes o raio. Lembrando que 2 vezes o raio é o diâmetro, certo?
Então, não preciso dividir para depois multiplicar de novo. Basta a gente vir aqui e substituir, ó. O valor de diâmetro é 22 vezes 3,14. Então, nós temos quanto aí de comprimento? Vamos fazer a conta? 3,14 vezes 22. Então, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 3, 6. Ó, a gente tem os mesmos algarismos, então vai dar os mesmos resultados. Então, 8, 2 com 8, 10, vai 1, 7 com 2, 9, e aqui a gente desce o 6. Certo? Saindo do lugar aqui. Então, nós temos que eu vou precisar aí de 69,08 centímetros de fita. Tá bom? Nossa questão de número 5, ele tá falando de uma pista circular de 200 metros de diâmetro. Então, aqui, né? E o que acontece nessa nossa pista? Nós temos que os corredores percorreram 15,7 quilômetros. Então, a primeira coisa que nós vamos prestar atenção aqui é nisso aqui, ó, metros e quilômetros. Então, vai chegar uma hora aí que a gente vai precisar fazer essa conversão aí de unidades, tá? Porque a gente não pode trabalhar com unidades de medidas diferentes. Mas vamos tentar descobrir quanto que vale uma volta nessa pista. Então, essa uma volta, a gente vai pegar o diâmetro vezes o valor do π que ele deu aqui pra gente. Então, 200 vezes 3,14. E quanto que vai dar esse valor aqui? Então, 200 vezes 3,14, ó, 0,08002,006. Então, a gente, ó, vai desconsiderar aqui, né? Colocar duas casas, vai dar quanto? 628 metros. Esse valor é de uma volta. Então, uma volta é igual a 628 metros. X voltas, ele vai ter andado 15,7 quilômetros. Só que o que a gente vai fazer? A gente vai passar esses quilômetros para metros. E para a gente passar de quilômetros para metro, a gente multiplica esse número aqui por 1000. Por quê? Porque 1 quilômetro tem 1000 metros. Então, isso vai me dar 15.700 metros. Então, nós vamos fazer a nossa conta com 15.700. 1 está para X, assim como 628 está para 15.700. Vamos multiplicar em cruz. E nós temos 628 vezes X é igual a 15.700. E nós temos 15.700 dividido por 628, que vai me dar aqui um total, vamos ver de quantas voltas? 15.700 dividido por 628, ó. 3, se eu pegar 3 aqui não dá, então tem que pegar 4. E aí, você tem que prestar atenção nesses dois com esse aqui, ó. Se eu multiplicar por 3, 3 vezes 6, 18, passa. Então, multiplicar por 2. 2 vezes 8, 16, vai 1. 2 vezes 2, 4 e 1, 5. E 2 vezes 6, 12. 10 tira 6, 4, que ficou 6, né? 6 tira 5, 1. 15 tira 12, 3. Então, a gente desce aqui, mas desce o 0. 3.140, aqui eu pego de novo, ó. 31 com 6, 5, né? 5 vezes 6, 30. 5 vezes 8, 40, vão 4. 5 vezes 2, 10, com 4, 14, vai 1. 5 vezes 6, 30, com 1, 31. Então, eu sei que esse pessoal deu 25 voltas.
ok? E nossa última questão, a questão de número 6, folhinha grudou aqui na outra. Tá falando de um jardim circular, onde serão plantadas mudas de flores com espaçamento de 50 centímetros em cada uma. Então, vou vir aqui, ó, e vou plantar as florzinhas, né? Aí, eu vou dar um espaço, vou plantar outra florzinha. Vou dar um espaço, vou plantar outra florzinha. Então, o que acaba acontecendo? A distância entre uma florzinha e outra, ela é de 50 centímetros. Então, eu tenho toda essa dimensão aqui, ó, esse comprimento aqui do jardim, em que eu vou ter que sair dividindo o espaço de 50 em 50 centímetros. Mas, na hora que a gente calcular nosso comprimento aqui, ó, o nosso diâmetro, ele tem 50 metros. Então, de novo, ó, metros, centímetros. Nós não podemos trabalhar com unidade de medida diferentes. Então, a gente vai passar de centímetros para metros. E, para isso, a gente divide por 100. Então, vocês concordam comigo que 50 centímetros é a mesma coisa que meio metro. Ok? Então, fica mais fácil na hora de a gente fazer a regra de 3. E aí, a gente vai calcular o comprimento aqui, ó, né? Dessa dimensão aqui do jardim, que vai ser o diâmetro vezes o valor do π. Então, o diâmetro é 50 metros e o π é 3,14. Então, vamos fazer a conta. 3,14 vezes 50, ó. 5 vezes 4, 20, vão 2. 5 vezes 1, 5 e 2, 7. 5 vezes 3, 15. Duas casas aqui, duas aqui. Então, eu tenho aí 157 metros que eu vou plantar um monte de florzinha. Então, quantas florzinhas a gente vai plantar? Então, uma flor, uma planta, né? É flores mesmo. Ela vai ter um espaço entre a outra, opa, vamos colocar aqui já em metros, 0,5 metros. Então, em 157 metros, eu vou ter X flores. Então, vamos usar aqui uma regra de 3, ó. 1 sobre X é igual a 0,5 sobre 157. E agora, a gente vai fazer o quê? Vai multiplicar aqui em cruz, ó. 0,5 vezes x, 0,5x, 1 vezes 157, 157. Então, eu tenho 157 dividido por 0,5. Vamos fazer essa conta. Então, tá aqui, ó. 157 dividido por 0,5. Primeira coisa, ó. Quantidade de casas depois a vírgula. Agora, a gente desconsidera a vírgula. Então, eu tenho 15 por 5, tá 3, né? Desce o 7. 7 por 5 dá 1. Sobra 2. E 20 por 5 dá 4. Então, nós teremos aí quantas mudas? 314 mudas de flores. Ok? Espero que tenham entendido. São poucos exercícios para a gente já pegar aí todo o conhecimento, né? Vou passar mais uma listinha. Vai estar no GR8 para vocês fazerem também desse conteúdo com esse tipo de exercício, tá bom? Beijos e até a próxima.